Olá, começando mais um programa Politicast. Hoje eu tenho um convidado que é um cara jovem, 38 anos de idade, mas com uma vasta experiência administrativa. Ele foi secretário de Meio Ambiente, foi secretário de Administração, recentemente foi secretário de Agricultura e Proteção dos Animais e hoje é deputado federal. É um cara que eu gosto, preparado, pré-candidato a prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Marcelo Queiroz, muito obrigado aí pela tua presença. Tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito bom. Tem muitos assuntos a conversar, principalmente sobre animais, né? Eu vim de casa, o meu cachorro, inclusive, me fez uma pergunta que eu quero fazer para você aqui, ao vivo. Primeiro, Rodrigo Bettler, é um prazer estar aqui contigo. Falar que eu sou aqui um acompanhante do seu canal, das suas redes sociais. Você sempre foi uma inspiração para todos nós. Veio aí de uma geração um pouquinho mais diferente que a minha. Pode falar, já tô velho, já pode falar, não tem problema, já assumi isso. A gente veio ali da mesma estrutura e eu acho que assim, é um prazer muito grande ver o seu avanço, o que você representa hoje para a política, o que você tem trazido de novidade, né, para as nossas campanhas, o que trouxe na passada e que está trazendo com certeza nessas campanhas agora políticas. Vamos começar falando um pouquinho de Brasília. Você é deputado federal, óbvio, você está vivenciando Brasília no dia a dia. Eu queria muito saber a sua opinião sobre esse terceiro governo do presidente Lula, né? Assim, eu tenho escutado aqui algumas críticas até de membros do próprio Partido dos Trabalhadores, algumas coisas que estão deixando a desejar, mas eu queria ouvir a sua opinião. Como é que você avalia o governo do presidente Lula até aqui? Na verdade, assim, meu primeiro mandato, né, Rodrigo? Então, acho que tem muita aprendizagem. Eu tive a honra de ter sido presidente da Comissão de Cultura no meu primeiro ano. Então, tive uma convivência muito próxima, principalmente com a ministra Margarete Menezes, a quem eu acho que tem feito um trabalho essencial. Mas eu acho que o governo tem ficado muito no discurso e muito pouco na prática. E aí eu acho que talvez no meu tema principal que a gente pode falar, a questão dos animais, por exemplo, a visão que todo mundo tem do governo Lula foi, por exemplo, no primeiro dia ali de governo, na posse, ele entrando com a sua cachorrinha Resistência, subindo as rampas. E eu acho que quando as pessoas veem de fora aquela imagem, o que você espera é que aquilo seja traduzido em grandes políticas públicas. Então ali teve a cachorrinha, mas foi uma grande representatividade, uma coisa muito bonita do ponto de vista de comunicação. Mas quando você chega na prática, a realidade não é a mesma. As coisas estão demorando demais. Eu nunca fui deputado federal, mas a reclamação é geral. Os ministros nem todos estão sintonizados, são muitos ministérios. E eu acho que falta uma interlocução com o legislativo. Por outro lado, eu tenho ficado bastante impressionado. Eu fui vereador, fui deputado estadual, com a força do legislativo. E eu entendo ser muito positivo a valorização do legislativo, a questão de você respeitar as legislações ali votadas, o cumprimento dessas legislações, você dá espaço na questão das emendas parlamentares para você ter uma participação maior do legislativo na instrução das políticas públicas do governo. Então, acho que, por um lado, eu estou um pouco decepcionado com o governo federal, por outro lado, eu estou muito animado com o Legislativo Federal, quando você compara principalmente aqui ao Legislativo Municipal e Estadual. Nem se compara do tempo que eu fui deputado federal para agora, porque o deputado federal, eu acho que a velha imprensa, ela critica muito essa questão das emendas parlamentares, mas a verdade é que isso deu independência ao parlamentar, que permite que temas sejam discutidos no Congresso sem o Congresso ser um mero homologador, né, das decisões do Poder Executivo. Na época não existia isso. Você não tinha esse negócio de emenda impositiva, que você tinha a possibilidade de mandar recursos para os municípios que você foi votado. Muitas vezes aquilo ali é essencial para o prefeito que te apoiou. Né? Então, ainda mais no Nordeste e em estados que têm municípios muito pequenos, como é o caso de Minas, São Paulo. Acho que isso realmente eu acho que foi um avanço. Talvez a gente possa discutir a proporção dessas emendas, se hoje é muito, é pouco, mas o fato de você ter um orçamento que é aprovado no Congresso, né, ter um respeito mínimo, né, do que o parlamentar definiu como prioridade, eu acho que é fundamental. Né? Eu acho que principalmente é um modelo transparente, né? Assim, aquelas emendas, primeiro te dão a liberdade, eu acho que é meu caso, eu sou talvez um dos exemplos de um deputado independente,
eu voto muito com o governo, principalmente nos temas ambientais, eu voto muito com a oposição nos temas econômicos, e eu só consigo, obviamente, ter isso e ter um mandato propositivo porque existem as emendas parlamentares, senão você geralmente vai dividir entre oposição e situação, ou está com o governo e vai ter todo o apoio, ou você naturalmente vira uma oposição a tudo e a todos. Eu acho que esse modelo de fortalecimento legislativo com transparência, obviamente acompanhando o dia a dia dessas emendas parlamentares, é algo muito positivo para quem está em Brasília. Eu acho muito positivo também para uma coisa que eu defendo, que é o fortalecimento dos municípios, né? Onde a gente vive, onde a gente está em contato, onde é próximo do cidadão, é o poder municipal. Eu acho que as emendas ajudam você a fazer essa política de uma forma transparente. Sim, sem dúvida. Acho que uma das coisas que as pessoas reclamam muito é justamente essa coisa acho que principalmente o Lula, ele vive muito ainda em 2002, né? Assim, a sensação que eu tenho, e de pessoas que eu converso, é que o Lula e quem fica no entorno dele não se atualizou, que a política mudou e principalmente a forma de se comunicar com a população mudou. Então, assim, há uma certa mais do mesmo do passado que não está dando aderência, né? Eu acho que os discursos são muito repetitivos, os discursos estão ficando confortáveis para a oposição. Você vê que hoje as grandes pautas dos grandes veículos de imprensa nacional são basicamente a polarização entre Lula e Bolsonaro. Você imagina, você já ter passado 2 anos de governo e essa ser a sua principal... Só acho um erro... Um erro talvez de comunicação. Você não discute projeto, você não discute avanço, você não discute obra, você não discute política pública. Basicamente, o que se discute lá em Brasília, que aí isso me deixa um pouco chateado, porque você sair do Rio de Janeiro, pegar um avião, custo para o poder, para a população, de você bancar um deputado em Brasília, e aí quando você chega no Congresso Nacional, a bancada do governo, que devia estar discutindo menos e atuando mais para entregar, está ali naquela discussão sobre ideologia, sobre o dia a dia, sobre costume. Então o governo realmente está discutindo costume porque não deve ter o que discutir em política pública. E aliás, o Quaquá teve aqui no programa, deputado federal Quaquá, e ele fez uma crítica muito grande ao PT em relação a isso. Porque ele diz que o PT abandonou a sua origem, que é discutir as causas sociais, para ficar discutindo essa pauta woke que foi importada dos Estados Unidos, né? Isso é uma pauta americana, da esquerda americana, ficar discutindo comportamento, se linguagem neutra, se pode banheiro unissex, se não pode, essa parafernália que acaba falando para uma fatia muito pequena da população e você deixa de dar foco para a grande massa que está esperando justamente serviços públicos de qualidade, né? Programas sociais, enfim, tantas outras coisas que são fundamentais. Né? Quem precisa que o governo funcione bem é justamente o mais pobre, né? Exato, eu acho que eles estão dando margem, inclusive, ao surgimento aí de uma nova esquerda. Você viu, por exemplo, em São Paulo, o fortalecimento do PSOL. Eu acho que vai muito a reboque da falta de proposta de um governo federal que é voltado para a área social. Você vê a discussão nas universidades hoje, todo mundo ali na esperança de ser uma valorização das universidades públicas. Hoje, essas universidades discutem plano de cargo e salário, discutem greve, então eu acho que está ruindo as bases que chegaram lá. Eu vim de movimento estudantil. Todos os meus rivais no movimento estudantil, todos vieram de movimentos ligados a partidos de esquerda. E basicamente você não vê mais isso nas universidades hoje, né? Quando você volta ali na minha origem, que é a PUC, sim, por exemplo, hoje a discussão totalmente acabou essa discussão, acabou esse berço de lançamento de novos candidatos. Você vê que a esquerda não consegue eleger novos nomes. Isso é uma coisa que eu acho que eles têm que repensar o modelo. Enquanto a direita acertou, eu acho que no modelo de comunicação a esquerda errou. E eu, como centro, naturalmente, acho que também o centro precisa bolar um novo mecanismo de comunicação exatamente para aproveitar esse cenário que ninguém aguenta mais, um cenário polarizado, um cenário complicado, um cenário de guerra nas famílias, onde as pessoas já estão um pouco estafadas. Mas você sabe que você está falando dessa questão de comunicação, e eu acho que você tem razão na sua avaliação, mas eu acho que tem uma outra coisa que as universidades públicas, você vai ter que também repensar um pouco esse modelo. Eu sou muito crítico, eu queria saber a tua opinião, porque quando você... eu me deu o trabalho de pesquisar, porque você fica vendo sempre a imprensa divulgando que falta dinheiro na UFRJ, falta dinheiro na UF, e a crise das universidades, aí tem passeata, tem greve. O orçamento da UF,
que fica em 4 quarteirões dentro de Niterói, o orçamento da UF é 70%, se não me engano, do orçamento da prefeitura de Niterói, que cuida da cidade inteira, e é uma prefeitura rica. Quer dizer, eu acho que não falta dinheiro, eu acho que tem alguma coisa errada na gestão dessas universidades. A UFRJ, se não me engano, o orçamento dela esse ano é de mais de 4 bilhões de reais. Quer dizer, você não acha que precisa repensar um pouco essa coisa do ensino superior também? Gasta-se muito para um retorno talvez muito aquém do que a gente precisa para a sociedade, porque quem está pagando isso é a sociedade, né? Sim, Beto, eu acho que assim, eu tenho trabalhado muito nisso. Hoje a gente pede lá, tem requerimento pedindo exatamente o custo aluno. Acho que é um pouco disso que a sociedade também tem que entender. É óbvio que a gente entende que nas universidades federais você tem a questão das pesquisas, você tem a questão dos avanços, mas você também não pode deixar de entender que muitas vezes essas universidades federais não estão a serviço de quem mais precisa. Sim. Né? Hoje as faculdades privadas cresceram tanto exatamente nesse vácuo da falta da estruturação das universidades, da diversificação das universidades federais. Eu acho que a gente tinha que aprofundar esse debate. Eu acho que a questão de você saber quanto custa um aluno, por exemplo, numa UFRJ, numa UF, é um dado muito importante, e depois, obviamente, entrar nesses dados com mais profundidade. Eu acho que por serem faculdades, isso nunca teve um paradigma quebrado, mas o que eu entendo é que o governo sempre fez um papel de defender o ensino público gratuito, e se perdeu um pouco quando você vê que os próprios idealizadores, os próprios bases do governo têm sido contra, né? Então, assim, ele não conseguiu equalizar esse problema. Eu acho que a gente pode atuar bastante nisso. Eu acho que a gente tem que defender uma universidade de qualidade, mas é preciso, obviamente, entrar nos dados, ajudar isso a ser reestruturado, e a universidade, de fato, aí sim, servir para quem precisa, até talvez estipular uma cotinha para quem tem uma condição, e ajudar quem, de fato, precisa ali do alojamento, precisa morar na faculdade, sim, investir em professores qualificados. Não, e outra coisa, né, Marcelo, acho que o mundo de hoje, um mundo globalizado, um mundo da inteligência artificial, a gente continuar produzindo, formando aí as pencas, advogado, assistente social, pedagogo, engenheiro. Será que é esse o papel da educação nos tempos de hoje? Será que essa inversão de você gastar mais no ensino superior do que ensino básico, será que isso vai dar certo? Não deu certo em lugar nenhum do mundo. No Brasil, a gente produz jabuticabas, né? Você gasta mais no ensino superior do que no ensino básico. Será que é isso que a gente deve fazer? Eu acho que é um pouco difícil discutir isso sem politizar, né? Sem entrar Mas a verdade é que hoje as universidades viraram muito mais uma questão de militância política do que propriamente formação de valor agregado para a sociedade, né? Não, com certeza. Eu acho que tem uma defasagem muito grande, poucas escolas técnicas, né? Porque a gente discute há muito tempo no Brasil, mas muito pouco tem sido feito. Acho que a gente tem que elogiar muito o trabalho do Sistema S nesse sentido. Acho que tem cumprido o seu papel, mas a gente entende que a gente precisa investir muito mais no ensino técnico e precisa também ser uma universidade que entregue resultados. Eu acho que aí, nesse ponto, se você compara com as universidades europeias, americanas, eles são muito focados no resultado. Nós aqui discutimos muita coisa, muito conteúdo para os alunos, e na prática muito pouco. Eu tenho atuado bastante, principalmente em virtude dos animais, na questão da demanda, por exemplo, dos médicos veterinários, e é impressionante o número de médicos veterinários que são colocados ao mercado sem ter, por exemplo, contato com um animal. Hoje, para você ter ideia, Beto, tem agora faculdade com 80% do conteúdo online para a medicina veterinária. Então, a preocupação, né, é complicada. A gente entende os avanços da tecnologia, mas tem cursos que, obviamente, você tem que ter a prática. Sim. E eu acho que é exatamente a mistura da tecnologia com a prática que faz o diferencial. Então, a gente tem lutado, por exemplo, em Brasília, para a gente instituir o exame da medicina veterinária nas universidades. E aí, de uma forma justa, a gente não vai prejudicar ninguém que já entrou, né? O direito de quem já entrou na faculdade está adquirido, mas os próximos, caso a lei seja aprovada, precisarão fazer a prova. Foi o meu caso na OAB. Eu acho que os advogados acertaram muito, a OAB acerta muito quando faz isso, porque ela, obviamente, mostra a qualidade. É triste isso, porque o certo seria a própria universidade fazer esse filtro, mas hoje, com a quantidade de faculdades, com a quantidade de alunos,
formar um profissional despreparado realmente não tem sentido e a pessoa está ali se enganando. Você foi secretário de Agricultura e Defesa dos Animais na primeira gestão do atual governador Cláudio Castro. E isso lhe catapultou para ser um deputado federal com uma votação bastante surpreendente, né? Muita gente não esperava a sua votação. Foi uma votação assim, muito grande. O governador foi eleito no primeiro turno e havia sempre uma expectativa, inclusive minha, gosto muito do governador Cláudio Castro, pessoalmente, mas havia uma expectativa de, face à musculatura política que ele ganhou, né, sendo eleito no primeiro turno, começar o primeiro ano do novo governo com o pé embaixo. Isso me parece que não aconteceu. Foi um pouco frustrante para algumas pessoas que imaginavam assim, um governo mais, digamos assim, no primeiro ano já com propostas assim mais fortes, mais contundentes, um governo assim com, digamos assim, com uma força que a urna sempre traz para o político, né? O Cláudio era um governador que foi alçado a governador pelo impeachment do titular, né? Ele era o vice-governador. Isso. Qual é a sua avaliação? Por que você acha que, primeiro, você concorda comigo? Você pode achar que eu estou falando uma bobagem aqui. E segundo, por que você acha que o governador assim se é da sua concordância? Por que você acha que o governador não começou esse primeiro ano e meio de governo com digamos assim, com uma força maior do que ele terminou o outro? Na verdade, sim. Primeiro, deixar aqui registrado, Bethlen, eu tenho uma gratidão incrível ao governador Cláudio Castro. Eu era o primeiro suplente de deputado, fui alçado a sua secretariado, secretário de Agricultura, permaneci, né, eu já vinha do governo anterior, eu fui o único que permaneceu, ele num gesto incrível, e acreditou em mim, talvez uma das minhas principais propostas, que é a questão da defesa animal. O Estado até então não tinha uma política concreta na questão da defesa animal. Eu conversei com o governador sobre a ideia e ele levou adiante e foi animando. Obviamente, uma coisa vai animando a outra e os resultados foram chegando. E eu acho que talvez eu devo ao Cláudio a minha eleição de deputado federal. Acho que foi assim, uma votação muito expressiva, mas muito pela confiança de um novo projeto. É difícil você ter na política, e eu estou aqui desde o movimento estudantil. Hoje já são quase 15 anos mais ou menos que eu estou no dia a dia da política partidária, no Progressistas, e é muito difícil você ter alguém que te pegue ali sem ter mandato na época e te ajude lance. Eu acho que essa é uma qualidade do governador Cláudio Castro que nem todos talvez deem essa importância, muitos talvez não deem o real peso que ele teve nas eleições de deputado estadual e federal, que ele elegeu muita gente, e eu acho que hoje eu sou um dos poucos que lá em Brasília eu sou um deputado que eu falo da base do governo estadual. Pra você ter ideia, Bethlen, ano passado a gente botou mais de 14 milhões de emendas no governo federal, no governo estadual, direto para os caixas do governo do estado. Então acho que isso também é uma prova, a minha prova de gratidão. Sim, claro, ao governo. Agora, acho que a gente tem alguns desafios que o Cláudio passa, que obviamente passa pelo regime de recuperação fiscal, passa com uma relação com a Assembleia Legislativa, que eu também tenho uma maravilhosa relação com o presidente Barcelar, foi um dos que também me apoiou na questão do PET, né, da instituição dessa política. Agora, o governo estadual como um todo é um governo que não é simples. Eu acho que ali eu fui secretário de Agricultura, eu tinha que coordenar uma série de deputados estaduais e que tem prioridade, porque eles estão ali na ponta. Não Sim. Tem sentido eu acho que uma das grandes felicidades que eu tive como candidato e depois como eleito deputado foi conseguir agregar diversos deputados no dia a dia da secretaria. Porque você imagina, a Secretaria de Agricultura talvez seja uma das com maior capilaridade pelo estado. Tá quase nos 92 municípios. E para mim talvez não seja prioridade, mas para o deputado estadual que está ali na ponta, ela tem que ser muito atuante. E eu acho que grande parte da minha vitória foi saber dividir. Foi, obviamente, atender os pedidos, ceder e recuar. E eu acho que isso vai muito do perfil do secretariado. Se você não ceder, se você não recuar, você vai ter um problema com a Assembleia Legislativa. Eu acho que é isso que talvez tenha que ser ajustado, das outras secretarias também estarem nessa consonância que eu tive.
E eu acho que não é simples. Você já foi secretário estadual, Sim. sabe a dificuldade que é. E se você pensar muito individualisticamente ali no dia a dia da tua vida, você vai se embananar. Você foi um que saiu muito bem por onde você passou. E eu acho que ali é ajustar um pouquinho o dia a dia das entregas nas secretarias estaduais. Eu acho que o Cláudio é uma figura muito generosa, mas assim, enfim, tem horas. Todo governante, às vezes não sempre, tem que dizer mais não do que sim, né? Porque as demandas elas são infinitas e o teu caixa ele é finito, né? Ele tem um limite para você atender as demandas. Enfim, eu acho que concordo com a sua avaliação. Acho que o governo hoje tem algumas arestas na Assembleia Legislativa, e estranho, né? Hoje você vê deputados que se dizem da base, eles geram mais problema para o governo do Estado do que, às vezes, deputados que propriamente seriam de partido de oposição. Não, talvez você não veja deputados do PSOL criando tanto problema para o governo, às vezes, quanto alguns deputados da base. É uma coisa meio estranha, né? Eu acho que também essa guerra ideológica tomou conta, assim como tomou do plano federal, tomou um pouco aqui conta do plano estadual. E aí, quando você não tem uma conexão, você não vê resultado, aí o modus operandi também é um pouco bruto, né? Então, eu acho que o Cláudio enfrenta um pouco isso no seu dia a dia, né? Um pouco da consequência ideológica do dia a dia da discussão na Assembleia Legislativa. Mas eu torço para tudo que dê certo. Ele sabe que pode contar comigo a qualquer momento, a qualquer dia. Minhas emendas parlamentares prioritariamente são investidas no governo, mas obviamente a gente precisa ter a capacidade de execução. Então eu acho que um caso comigo é o caso de qualquer outro deputado. Ele vai colocar a emenda onde ele vê que vai ter o resultado. E me colocar ali como ponta de lança, sabendo que eu estou no primeiro mandato, entendendo minha fila. Estou ainda aqui entrando no ônibus. Você entrou no ônibus e sentou na janela, né? Você foi tô presidente de comissão no primeiro ano de mandato. Eu fui deputado federal 2 vezes. Você sentou na janela. Você foi presidente de comissão no primeiro ano de mandato. E uma comissão dominada pela esquerda, né? Que a Comissão de Cultura na Câmara, historicamente, é dominada pela esquerda. E você é um cara de centro, mas assim, com posições até mais conservadoras, coisa e tal. Você é um discípulo do nosso querido e saudoso Dornelles, enfim. Então, você começou muito bem, eu acho. Eu acho que ali foi o maior aprendizado da minha vida. Primeiro porque era uma comissão que tinha tudo para dar errado, porque foi uma das comissões onde tanto a direita quanto a esquerda focaram em colocar seus principais nomes polêmicos, né? Então você tinha uma comissão com 5 nomes do PSOL, 5 nomes do PL, os nomes que eram os mais representativos ali para provocar a discussão. E eu acho que ali eu consegui aprender 10% que foi o Dornelles, que é tentar exatamente pacificar esse dia a dia. A gente conseguiu aprovar a Lei Paulo Gustavo, a gente colocar em execução, a gente conseguiu colocar em execução a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu mais de 20 milhões para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então você imagina numa comissão que você tem ali extrema-direita e extrema-esquerda, você conseguir chegar a um consenso de onde investir um valor. E eu acho que a Biblioteca Nacional foi escolhida exatamente porque quando você fala de literatura, você ali tem um misto de histórico com literatura, com história do Brasil, né? Também deputados dos mais diversos estados. Então acho que foi um legado muito importante que a gente deixou para a sociedade. E a gente tem trabalhado muito nessa pauta. Inclusive, Beto, tem um projeto especial que eu gostaria aqui de deixar bem claro, que é a questão da doação pessoa física para a Lei Rouanet. Porque hoje 95% ou mais das doações da Lei Rouanet são de pessoas jurídicas, são com empresas que tributam no lucro real. E com isso, o que acontece? As pequenas empresas e os projetos mais simbólicos, eles são deixados de lado. E o que diz no meu projeto? Hoje você já pode, como pessoa física, fazer a sua doação no imposto de renda. Só que ninguém faz pela burocracia. Você imagina onde você quer ajudar um projeto cultural, um cinema, um filme que você gosta. Você tem que hoje, Beto, calcular o que é 6% do seu imposto de renda, fazer uma doação numa conta, pegar o recibo em papel, mandar essa xerox para o Ministério, e o Ministério, no ano que vem, no seu imposto de renda, você bota na tua declaração.
E o projeto exatamente é a gente sincronizar essa declaração automaticamente com a declaração de imposto de renda. Então você pegar ali, o que é 6% do seu imposto de renda, automaticamente você já bota o número do projeto, ele automaticamente vai para a conta do projeto, o que eu acho que pode ser talvez a grande revolução, e a gente desmonta todas as críticas a essas leis de incentivo. Porque hoje quem critica as leis de incentivo exatamente está preocupado com a transparência. Por que tem tanto dinheiro? E a concentração também, né, Marcelo? Eu acho que hoje, se você pegar... Eu sou filho de artista, minha mãe já produziu muitas peças, filmes, e é uma concentração, quer dizer, é uma lei que... A lei já diz fomento à cultura. Então deveria ser prioritariamente atender a quem está começando, a pessoas que têm dificuldade, que não são famosas ainda, que têm dificuldade de conseguir bilheteria para sobreviver. Não dá para uma lei Rouanet atender majoritariamente artistas consagrados, sem nada contra, mas não dá para, entendeu? Se a lei Rouanet atender a Daniela Mercury, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, são pessoas que não precisam de fomento à cultura, são artistas reconhecidos, consagrados e que, enfim, fazem show em qualquer lugar e qualquer lugar vai ter público. Então, sim. Eu acho mais espetacular dessa a gente conseguir incentivar a pessoa física é exatamente isso. É porque eu acho que você vai conseguir mostrar na estatística que o que as pessoas estão doando não necessariamente representa a atual divisão da Lei Rouanet atual. E eu acho que a gente vai desmontar isso em números, em pesquisa. Porque eu acho que quando você abre isso para as pessoas físicas, ela vai apoiar o projeto do bairro, ela vai apoiar a reforma da igreja, ela vai apoiar o show do seu melhor amigo. E aí a gente vai começar a ter uma nova divisão de distribuição de recursos. E aí eu acho que talvez a gente consiga, de fato, provar o que você está falando, que as pessoas estão insatisfeitas com a forma que a Lei Rouanet está atuando atualmente, e principalmente insatisfeitas com as empresas que têm doado para esses projetos. Eu acho que hoje, por exemplo, você pega uns bancos públicos, você pega as empresas públicas, que são as maiores doadoras da Rouanet, elas acabam financiando ali um projeto político e não um projeto cultural. E é isso, fica numa patota, entendeu? A minha crítica não é você fomentar a cultura, é fundamental. Um país não existe sem cultura. O problema é da forma que é feito, né? Que acaba quem tem acesso a esse tipo de financiamento é quem menos precisa. Com certeza. É uma inversão. Com certeza. E até quem tem bilheteria, às vezes, não precisa desse fomento, né? Ele consegue, na própria bilheteria, se arcar. Geralmente, eu acho que o que incomoda as pessoas é o volume de recursos focado em projetos políticos. Eu acho que, no fundo, virou ali a patota que você falou. É isso. E eu acho que essa estratégia você vai conseguir diluir. Agora a gente está apresentando essa mesma lei na questão do esporte. Você vê, hoje o Flamengo já tem um exemplo de sucesso no final do ano, ele faz essa arrecadação. Mas você imagina a dificuldade que é isso, por exemplo, um clube como o Flamengo, você imagina se ele pudesse botar isso no imposto de renda, quanto de doação os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro não iam ter para esporte olímpico, por exemplo. Sim. E aí a gente conseguiria exatamente ter um retrato, um raio-x da vontade da população. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos aqui para o plano municipal, porque você é um deputado bem-sucedido no seu primeiro mandato, a gente acabou de falar aqui, você foi presidente de uma comissão da Câmara, comissão permanente, que é dificílimo de acontecer num deputado de primeiro mandato. Você tem ido muito bem em Brasília e você hoje se coloca como pré-candidato a prefeito da cidade. Eu sei que você tem uma boa relação com o atual prefeito, Eduardo Paes, você tem uma relação muito boa. Eu sei que você tem uma boa relação com outros possíveis concorrentes seus, como o caso do delegado Ramagem. Então eu queria saber de você, o que te leva a ser pré-candidato a prefeito, né, nessas condições, né? Você tem hoje tá caminhando bem em Brasília, né? Que você pode dizer, pô, tô saco cheio de Brasília, não consigo fazer nada. Não é o teu caso, está conseguindo fazer muita coisa. O que te leva a ser pré-candidato a prefeito hoje da cidade do Rio de Janeiro? Bertolin, primeiro falar aqui um pouco da minha história inspirada na sua. Você é um caso de sucesso, você passou aí por diversas secretarias. Eu acho que a minha história vem um pouco disso. Eu sempre tive um sonho desde que nasci ali praticamente, no primeira série do colégio, sempre quis ser prefeito do Rio de Janeiro, esse sempre foi meu sonho, eu sempre busquei meu sonho. Fui representante de turma no Colégio Santo Inácio, depois fui presidente da Atlética, do Centro Acadêmico, do Diretório na PUC, depois disputei uma eleição para vereador, perdi, depois fui eleito vereador dessa cidade,
assumi a Secretaria de Administração com o atual prefeito, Eduardo Paes, na época, lá em 2013, 2014, por volta meados de 2014. Depois... Fomos secretários juntos nesse período. Fomos secretários juntos nesse período. Depois fui eleito deputado estadual, fui secretário de Meio Ambiente do prefeito Crivella, depois fui para o governo do estado ser secretário de Agricultura e agora fui eleito deputado federal. Então, acho que a primeira coisa é respeitar uma história, né? Acho que quem quer chegar a prefeito tem que galgar degraus. Eu acho que eu já cheguei ali, talvez o meu maior degrau no Legislativo. E agora está na hora da gente, obviamente, ter um projeto para o Rio de Janeiro. Eu sempre amei essa cidade. Segundo ponto, eu acredito muito numa candidatura própria do Progressistas. Eu já estou nesse partido há muito tempo, minha história é muito vinculada ao meu partido. Eu vim de uma escola que é a Escola de Francisco Dornelles, que é uma escola moderada. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, às vezes em busca dos votos, as pessoas se transvertem em personagens. O que vocês podem esperar do Marcelo Queiroz, pré-candidato a prefeito, é um cara ponderado, um cara que vem dar novas ideias para o Rio de Janeiro, um cara que sabe de todas as dificuldades de enfrentar uma campanha com dois grandes adversários, um que está na máquina e o segundo que tem, obviamente, o apoio do ex-presidente. Mas a gente entende que a gente está querendo construir uma alternativa propositiva, uma estratégia fora dos extremos, fora das polarizações, uma estratégia pró-Rio de Janeiro e uma estratégia também que a gente busque ficar ali os 4 anos de mandato trabalhando, onde a gente tem ainda aquela vontade e tem um grupo atrás de mim. Isso é uma coisa que eu aprendi desde o movimento estudantil, é a gente valorizar o nosso grupo. E muitos dos erros que eu vi na política é exatamente esse. Aquele que mais te ajudou, você exclui lá na hora. Então, e às vezes o grande pensador de Harvard não é o melhor nome para solucionar um problema do Rio de Janeiro. Sim. E eu acho que um pouco do meu dia a dia, da minha trajetória, veio na valorização do meu grupo. E eu acho que assim, quem acreditar nisso pode ser um sonho muito distante hoje para quem está aqui, mas eu acho que esse sonho pode se concretizar como se concretizou como vereador, como deputado estadual, como deputado federal. E a certeza você vai ter, Beto, que a gente vai trabalhar todo dia, toda noite, para a gente conseguir pelo menos entregar um plano de governo que, se não for eu o próximo prefeito do Rio de Janeiro, a gente vai pelo menos deixar um legado para quem for o próximo prefeito do Rio. Daí eu te pergunto, vou fazer uma provocação a você. Você faz um discurso que eu imagino que se encaixa muito nessa questão da experiência administrativa, ser um cara mais ponderado, ser um cara mais de centro, se enquadra muito no perfil do atual prefeito Eduardo Paes, com quem eu sei que mantém uma boa relação, tem uma boa relação. Não seria mais cômodo apoiá-lo nesse sentido? Na verdade, eu acredito que não. Primeiro, pela forma que e aí talvez seja a minha maior crítica ao prefeito Eduardo Paes, que eu discordo da forma que a eleição no Rio de Janeiro tem sido conduzida, principalmente pela grande mídia, Bethlen, que a discussão hoje, diferente do que a gente está fazendo aqui, está discutindo quem será o próximo vice do prefeito do Rio de Janeiro. E por quê? Porque você tem claramente um projeto político que visa o governo do estado daqui a 2 anos. Eu acho que o Eduardo erra ao querer sair no meio do mandato, erra. Eu acho que todos os acertos do prefeito Eduardo Paes foi exatamente porque ele sempre fez uma campanha focada no Rio de Janeiro. Quando ele já começa uma campanha tentando um voo maior, ele acaba errando no cálculo e aí se torna um ente político. Então hoje, para ele conseguir alçar esse voo, ele vai ter que, obviamente, optar, e ele vai optar pelo apoio do presidente Lula. Eu acho que aí talvez seja a grande diferença. Eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro, quero trabalhar os 4 anos, tenho uma vontade imensa. Eu sei que o Eduardo já teve essa vontade, mas eu acho que talvez ele não esteja tão empolgado como ele teve nas últimas 2 vezes. Mas você não acha que é um pouco natural isso também? Porque alguém que é prefeito durante 3 mandatos e acaba se tornando uma figura até um pouco nacional, que o Eduardo Paes acaba sendo hoje, é um pouco normal que seja lembrado para ser governador, para, enfim, ter outros voos. Acho que isso é um pouco da política. É o caso do Tarcísio em São Paulo. O Tarcísio está no primeiro ano do primeiro mandato, no segundo ano, desculpe, do primeiro mandato dele de governador, e as pessoas já começam a conjecturar dele ser um possível candidato a presidente da República na ausência do Bolsonaro na campanha de 2026. Eu acho que isso também é um pouco assim.
esse debate da política? Acaba sendo um pouco normal isso? Eu sou um cara que respeita muito a política, né, Bethlen? Sim. Eu, assim, acho que esse é um dos principais pontos de uma pré-candidatura minha. Acho que as pessoas que querem eu como alternativa sabem que eu vou respeitar as partidas, porque eu vim de uma história partidária. No entanto, eu acho que ali o Eduardo erra porque ele não fez isso de uma forma natural. Ele basicamente, tanto é que não está sendo natural, que a grande discussão hoje é quem é o vice. Então, assim, ele não fez uma prévia, ele não fez uma estratégia, ele não deixou claro isso para a população. Acho que esse talvez seja o maior desafio dele. Ele comunicar isso à população e ele ter que escolher agora ainda mais entre tantos vices que ele colocou à disposição, com o PT pressionando ele por um nome, pelo PDT pressionando por outros, pela história que ele tem com alguns dos nomes dele. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio. E eu entendo que a minha candidatura hoje tem ali, obviamente, o adversário é o Eduardo, mas o combatente, quem vai discutir proposta comigo é o futuro vice dele, que eu não sei quem é. Então, assim, a gente vai debater exatamente os próximos 4 anos de prefeitura. Então, acho que é um pouquinho com o Eduardo e um pouquinho com quem ele escolher para ser o vice. E eu acho que por isso que eu estou vindo para o voto. Assim, quem não concordar que o Eduardo vai sair, um nome que ele vai colocar vice, tem uma alternativa ponderada, uma alternativa que conhece a prefeitura, uma alternativa que tem um histórico político para poder fazer essa decisão. E aí eu vou te fazer outra provocação. Mas certamente essas provocações vão ser feitas na campanha. Então por isso que eu já estou fazendo elas aqui, antecipando. Né? O PP, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a nível nacional andou junto, mas aqui no Rio de Janeiro continua andando, tem uma relação assim de muita parceria com o PL. O governador, Cláudio Castro, que é do PL, provavelmente deve apoiar sei que ele tem uma enorme simpatia por você, mas provavelmente ele deve apoiar o candidato do partido dele, o Ramagem. Nessa conjuntura, também não seria mais adequado o PP, você até compor, de repente, uma chapa com o delegado Ramagem numa eleição dessa? Bethlen, eu não acredito em candidaturas com poucas construções, né? Então, assim, eu acho que ali o que está se fazendo é, obviamente, colar a figura do Ramagem ao Bolsonaro. Mas essa estratégia já não deu certo algumas vezes. Nem sempre o indicado... Historicamente, no Rio não dá certo. Geralmente não dá certo. Segundo, eu acho que também a gente precisa debater a cidade. Eu acho que simplesmente colar o Eduardo no Lula, colar o Ramagem no Bolsonaro... É muito simplório, né? É muito simplório para o dia a dia de uma cidade como o Rio de Janeiro, que a gente precisa desenvolver tanto. Acho que o PL erra ao também se fechar num casulo. E aí talvez transformar a campanha de seu candidato numa forma de eleger mais proporcionais. Tanto é que eu acho que talvez o grande desafio do PL hoje seja conseguir exatamente mais apoio de outros partidos. E é o que eu tenho tentado fazer com todas as dificuldades, mas eu tenho tentado trazer o maior número de partidos políticos possíveis. A gente tem conversado com todo mundo. Mesmo quem não venha, dá uma certeza que, em caso de vitória, a gente vai dialogar com os mais amplos partidos, como o PP sempre fez, como o Ciro Nogueira faz, como o Dornelles sempre fez. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de uma alternativa que conheça a cidade, que tenha conteúdo e que não seja uma rejeição da política. Eu acho que o Rio de Janeiro já viveu esse momento. Então eu sempre falo, eu gosto de animal, às vezes eu tenho uma imagem outsider, mas eu sou um cara que entende a política, entende a necessidade do partido indicar secretários, entendo a necessidade de uma boa relação com a Câmara de Vereadores, entendo a necessidade de dar espaço político e dar oportunidade para os jovens. Eu acho que o Dornelles é um case aí de sucesso. Sim. E eu falo isso porque a gente convivia com tantos caras espetaculares no movimento estudantil, que ao longo da trajetória eles foram se perdendo. Né? Então, assim, os partidos têm um discurso, mas na prática eles não aproveitaram essas revelações da política. E eu no PP, com o Ciro Nogueira e com o Dornelles, tive a oportunidade e cheguei. E hoje são os deputados aí mais votados do Rio de Janeiro. Mas eu só cheguei porque alguém lá atrás me deu oportunidade. O que eu vejo, você está falando de vice, e o que eu vejo no PL esse problema, você vê pelos indicadores, você só ouve falar no PL em chapa pura, quer dizer, eles ignoram a possibilidade, foi o que você falou, de ampliar, né? Quer dizer, de buscar, você não
você não vê no noticiário, nem nas conversas políticas, esforços do PL em trazer outros parceiros, até que pensem um pouco diferente, porque política é um jogo de soma, né? Você não vai fazer política só com quem pensa igual a você. Você vai montar uma ONG. Você faz política, você trabalha na diversidade, né? Você vai tentando convencer outros das suas ideias. Então, assim, o que eu vejo, primeiro é essa coisa que foi um mal do PT ao longo de muitos anos também, essa coisa meio totalitária, né? A minha ideia é que impera e quem quiser que venha comigo. E segundo, outra coisa que eu acho é que, não sei se é a sua opinião também, mas eu vejo o Ramagem muito ancorado nessa coisa de sou candidato do Bolsonaro, mas na hora que te entregam a chave da cidade, a partir daí quem vai governar é você. E aí, quais são as suas ideias? O que você pensa? Você estudou a cidade? Você se preparou? Eu tenho muito, assim, dúvidas se o Ramagem tem a dimensão do que é gerir uma prefeitura com as dificuldades e com as, digamos assim, com as inúmeras nuances que tem a cidade do Rio de Janeiro. Eu, assim, falar dos outros é complicado, até acho que meu perfil fala um pouco por mim, mas, assim, o que eu entendo, eu fui secretário de administração, fui secretário de meio ambiente, fui vereador, você já participou um pouco desse dia a dia, sabe como a prefeitura do Rio de Janeiro é difícil. Eu acho que, inclusive, um dos temas que eu acho que talvez seja um dos principais da minha campanha é a questão do servidor público. Eu, quando fui secretário de meio ambiente, as pessoas... Primeiro, herdei a secretaria de um grande quadro da política, que é o nosso Jorginho, que tive uma felicidade incrível ali de já pegar uma secretaria montada, mas eu acho que tanto eu quanto ele, a gente teve um sucesso muito grande. Inclusive, a gente foi premiado na época com um prêmio da ONU na questão das hortas cariocas, muito em virtude dos servidores públicos que estão ali. Eu valorizei bastante, principalmente como secretário de meio ambiente. Aprendi muito como secretário de administração para aplicar muito como secretário de meio ambiente. E eu acho que ali a prefeitura ela envolve uma série de problemas maiores, né? Primeiro, a questão dos servidores, a questão da previdência, a questão do transporte, a questão do dia a dia da cidade. É uma cidade que ela está sempre ativa, você tem que ter subprefeitos atuantes, e eu acho que talvez isso seja um principal diferencial da minha campanha. Eu conheço a cidade, eu já fui secretário, já fui vereador, já fui deputado, a gente sabe o dia a dia como funciona da prefeitura. E eu acho que esse que me transforma talvez numa alternativa de uma campanha oposição, mas uma campanha centrada e que a gente sabe que vai ter resultado lá na frente, a gente sabe que vai conseguir entregar. Eu acho que não é problema nenhum a gente já não ter esse grande apoio, por exemplo, de Bolsonaro, de Lula, porque, obviamente, a gente está se tratando de uma eleição municipal. Hoje, o que mais importa é ter o apoio do servidor, é ter apoio da base, é ter um grupo. E discutir os temas locais, né, Marcelo? Porque eu acho que você falou um negócio que eu concordo plenamente, eu acho muito pobre essa coisa, esse discurso que o PL tenta trazer para a discussão municipal, o candidato do Bolsonaro contra o candidato do Lula. Isso é muito pobre, porque quem vai governar a cidade não é nem o Bolsonaro nem o Lula. Então você precisa saber o que os candidatos pensam, quais são as suas estratégias para melhorar o transporte público, para melhorar a conservação da cidade, o que você vai fazer em relação às comunidades, né? Como é que você vai agir com essa questão dessas quadrilhas, sejam de milicianos ou traficantes que tomam espaço público, como é que a prefeitura pode entrar ali e fazer um serviço público de qualidade. E tem uma discussão tão grande, né, que você empobrece o discurso com esse negócio, eu sou candidato do Bolsonaro. Tudo bem, mas e daí? Não, e não transformar em mais uma disputa de costumes, né? Eu acho que a população já entendeu que isso não dá certo. Não, que aliás a prefeitura pouco pode fazer em relação a isso, que isso é um tema eminentemente nacional, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas querem resultados, né? Quem não está satisfeito com o atual prefeito busca uma alternativa que vai entregar resultados na ponta. Então, por exemplo, na questão da segurança, eu acho que é monitoramento das cidades por câmera, integração entre as câmeras privadas de shopping. Eu sempre que eu falo, Bethlen, você hoje tem câmera no shopping,
câmera nas residências, em diversos condomínios, tem câmera até nos uniformes policiais. E a gente precisa fazer uma política integrada com essas câmeras privadas. Hoje você tem uma câmera num prédio que não tem integração com a câmera que está no prédio da frente. Eu acho que isso é uma área que a prefeitura podia estar à frente. Como tem outras questões também, a questão do monitoramento das câmeras de segurança. Hoje a prefeitura tem uma rede de câmeras de trânsito, né? que basicamente com a definição não tão boa. E você que entende de tecnologia sabe a importância de uma câmera de alta definição. Eu acho que são ideias como essa que a gente pretende trazer para o Rio de Janeiro. Também eu acho que a minha campanha ela vem mais de um lado propositivo. A ideia não é entrar em grandes discussões, a ideia é, de fato, deixar um legado para a cidade. Se as pessoas entenderem que eu sou mais apto a organizar todas essas ideias, maravilha. Se eu não for o mais apto, pelo menos, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer uma campanha linda, que vai deixar legado e vai deixar grupo, Beto, porque a gente veio de um grupo político e eu acho que a gente precisa hoje também renovar um pouco a política do Rio de Janeiro. Me preocupa muito a falta de nomes. Antes você tinha 15, 16 candidatos a prefeito. Não, isso é verdade, mas eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é formar quadros, né? Mas eu acho que isso, Marcelo, vem muito também dessa legislação eleitoral. Sim. Essa legislação eleitoral, ela privilegia muito os partidos terem que eleger deputado federal. É isso. E aí o que forma quadro é você disputar a eleição majoritária. Sim. Né, assim, mesmo para perder, mas o cara tá ali, discute, se expõe, né? As pessoas só ficam conhecidas depois de escutar a eleição majoritária, não tem jeito. Eu acho que assim, minha campanha pode ser um grande celeiro de novas pessoas que não tiveram oportunidade na Prefeitura do Rio de Janeiro. É isso que eu penso. Assim, se você está na tua casa, quer participar do dia a dia de uma campanha, talvez você não tenha oportunidade numa campanha como a do prefeito atual, por ser uma campanha grande. Talvez você não tenha oportunidade na campanha do PL, por ser uma campanha muito restrita ideologicamente, mas você vai ter oportunidade na minha campanha. E foi assim que eu cheguei a vereador, foi assim que eu cheguei a deputado estadual, foi assim que eu cheguei à vitória como deputado federal, dando oportunidade para pessoas que nunca imaginavam chegarem no dia a dia. Nem sempre, Beto, você sabe disso, quem tem mais voto é aquele líder que está lá estabelecido há 20, Sim. 30 anos. Às vezes você tem ali um garoto de 18 anos ou um idoso ali de 90, mas eles são talvez os grandes líderes. E aquele cara nunca teve uma aptidão política ou nunca teve oportunidade. Sim. Eu acho que hoje a gente tem um grande desafio, você tem quebrado alguns paradigmas, que é exatamente da gente conseguir usar as ferramentas atuais, né, as redes, o dia a dia da internet, para a gente também gerar novos líderes no Rio de Janeiro, novos líderes no Brasil. Acho que esse é o nosso maior desafio. Porque a gente vai deixando o futuro. E eu fico preocupado, porque eu lido muito, principalmente com a causa PET, que é uma causa que sempre foi muito despolitizada. E você vê que você tem muita gente jovem, com disposição de ajudar, mas que já criou ali um certo preconceito com a política. Eu acho que a gente vai ter um trabalho redobrado para as futuras gerações voltarem a ter a empolgação que você teve, que eu tive, de estar no dia a dia da política, de estar disputando uma eleição, de querer ganhar, de saber perder também. Acho que é uma grande virtude saber perder. Acho que as derrotas... A gente aprende na derrota. Foi com as minhas derrotas que eu mais aprendi. Eu saí do diretório de estudantes da PUC. Eu tinha certeza, eu tinha vindo do Santo Inácio da PUC, eu tinha certeza absoluta que eu ia ganhar para vereador. Aí tem uma história, eu fui assistir a apuração ali na Presidente Wilson, na sede do TRE. Ficava todo mundo ali. Na época não tinha internet, tinha um telão, né? E eu lembro que eu olhava para aquele telão com a certeza absoluta que eu ia vencer a minha eleição. E aí a eleição, geralmente, se eu não me engano, aparecia em parciais. Sim. E aí tinha uma vereadora, que até hoje é vereadora, mas era mais votada na época, e ela apareceu lá na primeira parcial com 40 mil votos. Ela tinha tido 80 mil no anterior. E eu apareci com 4.600 votos. Aí eu olhei aquilo e falei, olha, se ela tem 40 e vai para 80, eu vou dobrar a votação e vou ser vereador do Rio. E aí me falaram que ali tinha sido o último resultado e eu tinha perdido a eleição. Eu perdi exatamente com o resultado que estava lá. E aí eu lembro da minha revolta. Eu fui andando da Presidente Wilson até a minha casa, na época eu morava com os meus pais em Ipanema, fui andando, ninguém me achava, né? Não tinha, na época, ainda tinha trim, né? Não era celular. E aí todo mundo, Marcelo, fiquei em depressão durante um mês, mas foi com essa derrota que a gente começou a ter força para a vitória. Então eu respeito muito, eu acho que
ganhar e perder faz parte do jogo, Sim. Mas o principal é a gente deixar um legado para as futuras gerações. Bom, para a gente encerrar, aquela frase famosa americana, the last but not the least, eu queria te perguntar, quando eu disse que você vinha aqui, o meu cachorro Bilo pediu que eu te perguntasse se você está acompanhando esse negócio maluco que está acontecendo no Jardim Oceânico, né? A prefeitura estava até hoje lá lavando as calçadas, não sei o quê, mas esse envenenamento, né? Estão envenenando os cachorros do Jardim Oceânico. Tem ideia da onde surgiu isso? É impressionante, né? Eu tive lá também, se eu não me engano, hoje todos os protetores se reuniram, né, para ir na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, para as investigações. Mas, Bethany, o que a gente tem visto aí no dia a dia é muito triste com a questão animal, e eu imagino que isso se reproduza com outras questões. Eu acho que a questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha também é uma questão muito complicada, que você vai vendo que o mundo vai evoluindo, mas as questões tradicionais. Então, hoje eu tenho lá em Brasília um trabalho muito forte na questão do endurecimento das penas para a questão dos maus-tratos, de leis para zoofilia. A gente tem aí, por exemplo, a morte de 40 animais na tragédia do Sul, que estavam dentro de um pet shop, as pessoas foram lá, ao que parece a declaração da delegada, a loja foi lá, mandou os funcionários salvaram os computadores, não salvaram os animais. Então, eu acho que isso, quase diariamente, a gente tem um problema também na questão dos maus-tratos, é uma questão que é de difícil solução, porque você não tem onde botar, e aí até fazendo aqui, olha que eu sou um candidato de oposição, mas a gente entender que não é simples, por exemplo, você ter, por exemplo, locais como a Fazenda Modelo, porque aquilo ali daqui um pouco vira você não consegue ter espaço suficiente para botar tanto animal tudo, né? Abandonado. E é por isso que eu acredito tanto num projeto que foi ali, talvez o projeto que me levou a alçar esse grande voo, que teve todo o apoio do governador Cláudio Castro, castração. Porque eu acho que ali você está, de fato, fazendo uma política pública para conseguir, primeiro, dar uma longa mais vida ao seu bichinho, né? Ao seu gatinho, ao seu cachorrinho. O meu cachorro é castrado. Mas, principalmente, você conseguir dar uma trava nos abandonos, né? Você não deixar que essa população de animais cresça tanto a ponto de ficar impossível. E hoje o que a gente ainda vê nas comunidades, mesmo com 400 mil castrações, né, desde o início do projeto, hoje não sou mais eu que toco o projeto, mas a gente manda as emendas, mas basicamente assim, a gente ainda vai ter que ter um trabalho muito grande de base para a gente não transformar isso num problema gigantesco, que vai ter que punir os responsáveis aí com mais severidade na questão dos maus-tratos. É por isso que eu defendo uma política e por isso que eu entendo também, aí vai um pouquinho da experiência que a gente tanto tratou aqui, tão importante para a gente disputar uma pré-candidatura das câmeras de segurança, né? Hoje é tanto animal abandonado, a pessoa pega ali, compra, como se fosse um objeto, leva para casa, aí depois tem que viajar, tem que fazer alguma coisa, simplesmente abandona na rua. E aí é um pouco disso que a gente combate no nosso dia a dia. Bom, você tem toda a razão nisso. Essa questão do monitoramento é fundamental. Me parece, a Prefeitura, semana passada, lançou um programa dentro dessa linha que você está falando. Aí devem ter escutado você falar em algum lugar aí, que estão avançando nesse sentido, que é fundamental. Realmente, hoje você consegue... o que você precisava antigamente usar um exército de policiais para patrulhar vários lugares, hoje você com monitoramento você consegue fazer, inclusive com softwares inteligentes que fazem reconhecimento de placa, reconhecimento facial. Você tem hoje uma infinidade de recursos, né? Essa vai ser a grande oportunidade, eu acho, para o Rio de Janeiro, caso eu vença a eleição, para quem quiser fazer parte do dia a dia, que quiser apresentar produtos. Acho que a prefeitura sim anunciou. Aliás, eu fico feliz porque a gente vai falando, já mostra que a minha pré-candidatura é importante, porque ela vai exatamente dando propostas. Tem algumas outras de trânsito, mas o principal é, obviamente, também investir em câmeras de alta definição, não câmeras de trânsito. O que a prefeitura, obviamente, anunciou é exatamente você ter um controle através das câmeras de trânsito. Mas, por exemplo, você vai na Praça São Salvador, você vai na Praça do Ó, você vai em alguns locais. Na praia do Rio de Janeiro, você não tem câmera. Então, acho que assim, esse é um grande desafio. Estava previsto lá no edital, lá atrás do próprio LED da cidade. O LED avançou, mas as câmeras de segurança não avançaram. Então, acho que esse é um trabalho que a gente pode estar no dia a dia debatendo e é um trabalho que a gente pretende explorar, e eu acho que o grande legado de uma campanha como a minha é exatamente essa. A gente vai deixar propostas para a cidade. Só para a gente terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor ou contra armar a Guarda Municipal? Eu primeiro sou a favor da gente abrir concurso interno
para a gente conseguir praticar o plano de cargos e salários da guarda. Acho que esse é o principal ponto. Assim, não existe essa discussão, porque quando você vai para a segunda, você não fez a primeira. Eu acho que o que mais incomoda hoje quem está na guarda é você não saber que tem um mecanismo previsto na 135 que não está sendo praticado. Você não lança esses cursos de formação, os salários não aumentam. Na questão da Guarda Armada, eu acredito que alguns núcleos possam ser armados. Mesmo assim, eu acho que é um processo. Mas eu acho que quando você fizer 135, você já vai ter o principal do servidor público, que é uma guarda engajada. Então, o que eu faria? Primeiro, vamos abrir concurso interno, que está previsto na legislação dos guardas. Vamos avançar com o plano de cargos e salários, vamos dar confiabilidade e depois vamos para esse discurso. Que eu acho que o que está acontecendo é que os guardas estão desestimulados, porque o plano de cargo e salário deles não está sendo cumprido, e aí a arma virou talvez ali um mecanismo de cobrança meio atabalhoado. Eu acho que a gente precisa primeiro discutir a 135 para depois levar a discussão da guarda. Eu acho que é muito importante, assim, a minha opinião, na verdade, em 2010 que a gente consolidou a guarda como guarda municipal, porque até então a guarda era uma empresa municipal de vigilância, não tinha nem, digamos assim, tinha até alguma dificuldade de ordem legal de atuar na cidade como deveria. A gente tornou a guarda estatutária na época. O que eu acho é que chegou um momento da gente fazer uma versão 2.0 da guarda municipal. Eu acho que a guarda precisa ser, eu usaria até um termo forte, mas é refundada. Sim. Acho que é preciso a guarda ter um viés mais de enfrentamento ao pequeno delito, enfim, o espaço público, defender o espaço público, mas de uma forma mais genérica, mais ampla, né? Assim, ter uma visão mais ampla. E dentro desse contexto, óbvio, a guarda tem que ser armada. Você não pode... Só 3 capitais no Brasil não tem arma. O Rio de Janeiro é uma delas. Você não pode imaginar você colocar um guarda na central do Brasil à noite sem arma. Não é possível você achar que esse cara vai ser um agente da lei e da ordem ali desarmado. As pessoas acham que armar a guarda significa que o cara vai sair dando tiro por aí. Não é isso. É porque eu acho que o poder público ele tem que ter sempre a possibilidade de ter a superioridade no uso da força. Sim. Então, você tem um cara que está cometendo um delito, o guarda não pode estar em desvantagem em relação a esse cara que está cometendo delito, senão ele não consegue se impor, né? Eu acho que é isso, Betlin, assim, eu acho que primeiro parabenizar você que teve aí virou referência, né, na questão de ordem pública. Eu acho que você talvez tenha sido a maior referência de ordem pública nesse estado e nessa cidade. Então, me colocar também à disposição de escutar todos os seus conselhos. O que eu tenho falado, a gente tem conversado com todos os setores de servidor público. Eu tive a honra de ter sido secretário de administração. Eu acho que ali a gente vai também ter que dar uma mexida no dia a dia do servidor. Muitas leis mudaram em Brasília que refletem diretamente nos estímulos do dia a dia dos servidores municipais. Mas eu acho que, assim, diferente, a gente já passou por tantos, já passei pelas esferas municipal, estadual e federal, e você sabe que a Prefeitura do Rio de Janeiro sempre teve o seu dia a dia muito ligado à história dos seus servidores. Eu acho que ali talvez esteja um grande conceito para a gente avançar, para a gente valorizar, e eu acho que conversando com a guarda, eu acho que a gente pode também trabalhar numa questão de salarial. A gente entende que, óbvio, isso tem um impacto maior, não é simples, não é no estado de dedo que a gente muda. Eu também não estou sendo aqui hipócrita de dizer que é simples, porque se fosse simples, qualquer um teria feito. Sim. Eu não acredito, voltando aqui, mesmo sendo oposição, a gente conhece a história do Eduardo, sabe que ele é um cara responsável, que ele não vai fazer loucura. Mas eu acho que na questão da segurança pública a gente de fato vai ter que atuar para dar melhores condições para a guarda. Agora eu te pergunto, essa questão da previdência que você tocou é um assunto que sempre me incomoda um pouco, porque a gente sabe que, óbvio, o cara que trabalha a vida inteira quer ter uma previdência confortável, mas hoje ainda há, em que pese foram feitas reformas, e aqui no município também, há um déficit grande ainda da previdência municipal. E a sociedade, o que é importante que as pessoas entendam é o seguinte: dinheiro não dá em árvore, né? Quando você tem um déficit da Previdência Municipal, significa que você está tirando dinheiro dos impostos das pessoas que pagam seu IPTU, seu ISS e tantos outros impostos, para custear a aposentadoria de alguns servidores que, dentre a massa salarial de aposentados do Brasil, entre aspas, são privilegiados. Você tem
procuradores que ganham 20 e tantos mil reais de aposentadoria, 30 mil reais de aposentadoria, enquanto a maioria das pessoas ganham 2, 3 mil reais de aposentadoria. Você não acha que é importante? Eu sei que é um tema espinhoso, mas você conhece bem, esse sistema previdenciário municipal, ele ser autossustentável, porque quando você tira dinheiro do orçamento, você está tirando dinheiro da guarda municipal, da conservação da cidade, da saúde, da educação, enfim, de outros serviços que são prestados ao cidadão, né? Na verdade eu tenho uma opinião, Beto, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que tem um trabalho prévio que eu acho que é o que mais incomoda o servidor, porque o que hoje, o maior déficit hoje da Previdência, ele vem, obviamente, de uma mudança de modelo. Hoje, por exemplo, na saúde, o que você vê são a entrada das OS e a questão das empresas públicas de saúde. Esse é o grande modelo que foi organizado. O que acontece com esse modelo? Acabaram as contribuições na base do sistema. Então, assim, também existe o déficit porque você tem uma infinidade de OS que, obviamente, não contribuem para a Previdência Municipal. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto da Previdência hoje municipal está sendo deficitária. E o que eu acho que incomoda tanto os servidores públicos? É exatamente a falta de transparência dessas OS. Porque, por exemplo, hoje um servidor, Beto, você clica lá no portal da transparência, inclusive é uma coisa que as pessoas na época reclamaram, fui eu que coloquei lá atrás, como fui secretário de administração, porque aquilo ali, obviamente, tem os dados do dia a dia da pessoa. Você consegue saber o nome e o salário da pessoa através de um clique. E você não tem isso, por exemplo, nas OS. Você não tem isso na Rio Saúde. Você não tem isso na Mob Rio, que é a empresa de transporte daqui do município do Rio de Janeiro. Então, isso eu acho que incomoda as pessoas. Por que eu, servidor público, tenho isso e eu não sei, por exemplo, quais são esses dados de OS? Como que a gente vê? Como está sendo feita essa prestação de contas? Então, acho que assim, a gente precisa primeiro atuar nesse terceiro setor e nas empresas públicas de saúde, nas empresas públicas gerais, a de saúde é um dos exemplos, num segundo momento entender, de fato, o que eles causaram de falta de contribuição, para num segundo momento. E eu não estou falando só no município do Rio, não. Eu tenho uma lei em Brasília que é exatamente a que eles chamam de Lei de Transparência das OS, que é exatamente obrigar tudo que é um servidor comum do governo federal, estadual ou municipal submetido, um servidor de uma OS também. O que incomoda muito, Beto, é você ter um médico que ganha numa OS 20, 30 e um médico concursado que ganha 5, 6. Isso, de fato, não estou falando que é injusto ou justo, mas eu estou falando incomoda, e as pessoas querem ter a noção disso mais transparente. E eu estou falando isso em todos os governos, em todos os municípios, no Brasil como um todo, e é por isso que meu projeto de lei é federal. Entendi. Marcelo, eu queria muito agradecer a você ter participado aqui do nosso programa. Eu acho que você é um quadro, enfim, muito importante para a cidade. Sem dúvida, você vai dar uma contribuição muito grande. Esse debate público ele precisa ser ampliado, né? Eu acho... me preocupa um pouco essa questão de ficar nacionalizando a campanha do município que tem tantos problemas locais que tem que ser discutidos com profundidade, a gente ficar numa coisa meio simplista, né? Se quem é candidato Bolsonaro, candidato do Lula, candidato do Ciro Gomes, candidato... Entendeu? Não é, você acha que essa coisa do padrinho não deve ser o que deve ser o norteador da eleição no município do Rio. Isso é uma coisa que me angustia um pouco. Queria muito agradecer a tua presença. A gente poderia aqui avançar aqui ainda 1 hora na conversa, mas acaba ficando um pouco fastidioso para quem está assistindo a gente, né? Queria franquear a palavra antes da gente encerrar o programa. Primeiro, agradecer muito a participação, falar que a gente acompanha todos os programas, já vi vários pré-candidatos que tiveram aqui, é uma honra estar aqui contigo, falar que eu sou um cara que te admira bastante, foi um cara que acompanhou sua trajetória, sou um cara que incentiva a sua volta para a política. Acho que o Rio de Janeiro precisa muito mais de você do que você precisa do Rio de Janeiro. Já fica o convite aqui que, independente de qual campanha, se a gente sair vitorioso dessa campanha, você pode ter certeza que no dia seguinte eu estou voltando aqui te convidando para fazer parte do governo. Tá bom? Eu sou um colaborador voluntário de qualquer um que queira melhorar o Rio de Janeiro, cara. Mas enfim, queria muito agradecer a sua presença, agradecer a você que está assistindo a gente. Peço a você que faça... se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve
e dá o seu like, é muito importante para que esse programa possa circular mais e as pessoas possam assistir esse programa que teve uma participação muito importante e dados tão fundamentais para a gente conhecer melhor a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você.